É bacana isso que vocês estão falando, porque a gente praticamente teve isso no início da computação e a gente perdeu esse espaço para os recursos gráficos que vieram logo depois. Não é porque eu participei dessa época e me apaixonei por esse modelo, mas pelo potencial que ele tem. São os adventos de texto que infelizmente não evoluíram o que deveriam ter evoluído como adventos de texto. Os adventos da LucasArts já buscaram um caminho ligeiramente diferente, mas já em 1984, 85, a gente trabalhava com estruturas que permitiam a construção de frases com dois objetos interagindo com um terceiro objeto, que é uma coisa, para 85 às vezes, é escabrosa. Entendeu? E não só, isso dava um sentido de interpretação e um treino de comunicação grande para a pessoa, como até mesmo na expressão na nossa língua. Então não basta apenas eu clicar e arrastar um objeto, não, eu tenho que construir a frase de tal forma que o computador responda aquilo a um comando. Olha, eu quero que pegue a colher, coloque em cima da panela e depois a panela em cima de não sei aonde. Entendeu? E isso é uma estrutura que resolvida graficamente é muito fácil, mas resolvida tendo que você digitar isso e instruir o computador para resolver essa questão é complexa pra caramba. E infelizmente, houve uma coisa acerbada para a área gráfica, meio que impediu que houvesse uma evolução. A gente até pouco tempo atrás ainda estava vendo as mesmas interfaces de 1970, 78, 79 sendo aplicadas a alguns adventos. Quando a gente perdeu 30 anos de evolução nessa estrutura, porque aí de frente com aquilo que se via até pouco tempo atrás, o jogo tem que ter muito gráfico, muito som, muito isso, muito aquilo. Não, o jogo tem que transmitir uma ideia legal. Ele tem que te permitir várias coisas, isso do aprendizado, não só da diversão, mas da informação, da disseminação da cultura daquele povo através de um jogo. Claro que não estou dizendo que esse é o melhor jeito, nem é o único jeito, mas é um dos jeitos muito poderosos. Eu vejo isso, eu estava comentando com o Arthur, eu vejo isso refletido na minha neta, que tem 6 anos de idade e que adora construir as frases na hora que embora ela não saiba escrever direito, sabe, eu tenho que escrever para ela constrói a frase. Ela diz, olha, eu quero que você agora junte essa tela com essa madeira para eu fazer uma ponte para eu atravessar aquele lugar que eu não posso atravessar. Então, da onde você tirou a ideia de que eu podia juntar a tela com a tábua e construir essa ponte? As crianças percebem isso com muita rapidez, muito melhor do que nós. E ao poder construir essa solução, ela está aprendendo comunicação, ela está aprendendo se expressar. Isso é muito legal. Mas é como eu falei da outra vez, as ideias são legais, as possibilidades são excelentes e tal, só precisamos ir atrás de um aglutinador que nos permita experimentar. Infelizmente, a gente tem batido nessa tecla há anos. A gente não tem uma cultura de produção. E cultura de produção é fazer uma vez, fazer duas, fazer três, fazer quatro, e alguém participando da divulgação, do incentivo, para que a gente de repente se tropece com uma solução que se torne bacana e que funcione para todos os modelos. Você tem que ter chance de errar, né? Porque isso é coisa que você, a ideia de experimentar é só tem que você tem espaço para errar, porque se você recebe algum dinheiro, você tem que acertar de primeira e mostrar um resultado de primeira, é difícil. Como eu estava comentando com o Arthur antes da gente começar aqui, nós tomamos um porre do lado comercial tão grande que hoje as pessoas estão preocupadas com isso. Não, eu quero entrar no mercado, eu quero fazer jogo para ganhar dinheiro, para fazer isso, para aquilo, porque tem que ser comercial, o jogo tem que ser comercial. Calma, primeiro tem que fazer o jogo. Entendeu? E por jogo, não é apenas um cenário bonito, uma animação bonita, isso aquilo. O jogo é uma coisa que interage com o jogador. Então você tem que criar uma estrutura funcional que seja e que funcione legal e que seja diferente, pelo menos. E se você consegue isso,
tentando. Faz um jeito, experimenta com um jeito, não deu certo, ótimo, não deu certo, vamos tentar um outro jeito. Senão a gente vai ficar repetindo modelos, e a gente não cria nada. É como eu falei na minha apresentação, a gente precisa buscar uma linguagem nossa, da nossa cultura, para que você possa olhar e dizer, olha, aquilo lá é uma produção de brasileiro, porque eu reconheço o dedo de brasileiro ali. Entendeu? A gente já fez isso em outras áreas, vamos fazer na área de jogos com essas criações, buscando integração com outras mídias, com livros-jogos, por exemplo. Infelizmente, ele foi projetado para ser um jogo no papel. Ele funciona como um jogo escrito na forma de livro, mas ele não evoluiu no computador, e a gente precisa fazer ele evoluir, entendeu? Não basta apenas então eu cheguei no corredor, o corredor está escuro, se você quer ir para o lado A, vá para o lado A, se você quer ir para o lado B, vá para o lado B. Não, isso já não serve mais. Você tem que criar um texto que leve a pessoa a tomar uma decisão em relação do que ela quer fazer, mas não dessa forma mais. Essa forma mais já não funciona como funcionou na época dos livros de aventura. E isso a gente não foi buscar no computador, né? Infelizmente a gente ficou muito preso durante anos nessa coisa do visual, do 3D, precisa ser 3D, se não for 3D, o certo tem que ser grande produção, se não for grande produção. E as soluções, as grandes soluções, elas não aconteceram dessa forma. Elas aconteceram primeiro, pequenininhas, alguém descobriu um modelo que funcionou, deu muito certo, e aí foi ampliando esse modelo até se tornar um grande sucesso comercial, marcando muita gente ganhou dinheiro e tal, que é onde todo mundo quer chegar, né? Mas a gente tem que ir pela experimentação. E esses modelos que a gente está comentando aqui, vamos juntar livro, isso, pô, são ideias sensacionais. Dá para fazer, é fácil fazer, a parte técnica é facílima de ser feita. Entendeu? Agora tem que sentar e dizer, ó, o que vai ser feito? O que é? Qual é o tema? Qual é o enredo? Qual é a coisa? Como é que esse negócio de você atuar através do personagem, não ser ele, mas através dele, é bacana, mas ele vai fazer o quê? Entendeu? O que ele vai fazer? O que a gente vai fazer ele fazer? Essas coisas é que precisam ser discutidas em eventos como esses, em mostras e tal, para a gente chegar a uma produção legal. Alguém aqui está produzindo alguma coisa? Está com... Estou produzindo vamos falar da questão de jogo educativo. Estou produzindo lá na UF, a ideia é, o tema base é ensinar sobre Gutenberg, tipografia, e a história, não sei o que estou fazendo, só faço a parte bruta. Você é um aluno do futuro que está tentando aprender, a sua universidade te transporta no passado, mas você não interage diretamente com o ambiente. Você, ao ver um objeto, você pega cópias holográficas dele para poder tentar aprender. E nisso você vai andando o ambiente é o castelo onde Gutenberg desenvolveu a primeira prensa tipográfica, e você vai explorando esse ambiente para poder, aos poucos, descobrindo como foi feito. Tem anotações largadas pelo ambiente, tem vídeos que estão online que vão ter acesso diretamente do jogo, tem algum conteúdo extra também que vai ser enviado pelo e-mail do aluno. Pedagógico. É um jogo pedagógico. A ideia dele é substituir a plataforma de ensino à distância atual. Bom, meu nome é Cláudio, eu também estou desenvolvendo um trabalho, mas o meu foco é mais literatura. Só que, bom, eu acho que tem muito a ver com o que está sendo discutido aqui, porque na verdade a minha ideia é pensar qual é o futuro do livro. Eu concordo com basicamente tudo que foi dito aqui, inclusive eu acho que na verdade vai haver essa convergência e que na verdade nós vamos passar por algumas fases, em que até fazendo uma comparação com a internet, com a própria internet, todos os recursos que a gente tem na internet, de colaboração, de participação de equipes multidisciplinares, de pessoas distribuídas
no mundo participando da criação de uma determinada narrativa. Eu, nesse momento, estou fazendo uma narrativa que gira em torno do Titanic, só que eu uso mídia social. Então, numa primeira fase, eu uso os sites de mídia social como repositórios. Então, eu tenho fotos no Flickr, eu tenho vídeos no YouTube, eu tenho documentos no Scribd e assim sucessivamente, 20 e poucas mídias sociais. Só que a partir daí você tem que contar uma história. Então acho que é aqui que nós temos uma coisa muito em comum, né? E como o Marcos, eu concordo que para o autor, na verdade, é um game que nós jogamos, né, conosco. Na criação, seja o animador, seja o escritor. Só que eu acho que nós vivemos uma outra sociedade. Então, quer dizer, eu acho que a sociedade de hoje, a geração digital, ela não está muito satisfeita em receber as coisas prontas. Então ela quer participar desse processo de criação. Então eu acho que no Titanic Ware, né, que é esse meu projeto, e sufixo Ware tem muita coisa a dizer, né? Eu entendo que existe uma coisa que está na minha cabeça, que foi o que me levou a escrever essa história, e eu considero essa a versão do autor. Só que eu preciso deixar um monte de objetos distribuídos para que o próprio leitor possa criar a sua própria história. E eu escolhi o tema, não foi por acaso, porque na verdade representa, talvez, na época, mais ou menos o que a gente está vivendo hoje. Quer dizer, foi uma época de descobertas tecnológicas e que tem muito, se a gente comparar, tem muita coisa a ver com que pode responder muitas das questões que nós temos hoje. Então, na verdade, eu entendo que nós temos, na verdade, aí três camadas, né? Quer dizer, e os escritores, aí eu vou tentar falar mais do que eu faço. Nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Antes eu era quase que um deus em cima daquele universo. Hoje não. Hoje, na verdade, eu sou mais um personagem desse universo. Não é uma coisa nova. Se nós formos a escritores antigos, né, como o Borges, né, como Cortázar, que fez esse livro-jogo em 1963, né, o Jogo da Amarelinha, que era, na verdade, um livro-jogo, e outros anterior a ele. Eu estou fazendo hoje, por exemplo, um trabalho que o João dos Passos fez em 1932. Um livro chamado USA, na verdade uma trilogia, que é uma narrativa social. Então você tem no mesmo livro, você tem texto, narrativo, ficcional, você tem matéria de jornal, você tem música. E é isso que nós vivemos hoje, né? Que se a gente usar os agregadores, a gente pode fazer isso. Então, falando dos três níveis, eu acho que são o banco de dados, que vai conter os elementos dessa história, o algoritmo, que seria essa lógica, que eu chamo, quando eu escrevo um livro, na verdade é a versão do autor. Lá no Titanic eu estou chamando de versão default. Quer dizer, é o que eu entrego para o meu leitor, que vai sair em livro, vai sair em e-book, vai sair em N mídias. E tem também essa questão da interface gráfica. A própria língua portuguesa, né, os objetos da língua portuguesa, né, sujeito, predicado, etc., que influencia também a linguagem do computador, nós vamos ter que, na verdade, não escrever essa frase, mas oferecer esses elementos de alguma forma para o meu leitor, e ele vai interagir com a história, ele vai ser um coautor dessa história. Eu gosto muito do modelo do Google, porque hoje as pessoas ficam criticando, né, que a leitura linear acabou e a leitura do Google, né, quer dizer, você está aqui, daqui a pouco está ali, está colar, é ruim. Eu já acho que isso é interessante, eu acho que isso está levando a gente para um outro patamar. Miguel Nicoleles falou agora recentemente no evento da Telefônica que o cérebro é plástico, o cérebro vai se adaptar a isso. Isso talvez seja um enorme problema para a gente, porque a gente está vivendo realmente uma fase de transição. Agora, é muito bom a gente estar vivendo essa época, né? Na verdade, eu olho isso com um otimismo muito grande. Eu queria falar um pouquinho sobre esse ponto de vista do escritor, que é muito interessante. Eu acho, também acho que a gente vive uma época muito, muito interessante. Do ponto de vista do escritor, né, que é um pouco o meu ponto de vista, né? O ponto de vista de um artista, né? Eu costumo dizer, assim, eu optei por esse caminho cedo, né? Eu costumo dizer que eu e o mercado temos uma relação de desprezo mútuo, né? Eu nunca me preocupei com isso e então a minha prioridade foi uma questão de uma criação que pudesse fazer uma contribuição dessa experiência que a arte traz, seja lá uma experiência estética, uma experiência filosófica, um certo insight, né? Uma certa
abertura para o sujeito, como eu falei. Então, o artista está muito preocupado com esse tipo de transmissão, vamos dizer assim. E isso é muito curioso porque você citou o Borges, por exemplo, o jogo da Marinha do Cortázar. Vamos supor, o Borges, com aquele conto dele, o Jardim dos Caminhos que se bifurcam, vamos supor. Eu acho que um autor que faz um texto como aquele, que é um texto infinito, vamos dizer assim, ou o Livro de Areia, que também é um texto infinito, o que ele poderia fazer plasticamente com esses recursos? Agora, esses recursos são a serviço dessa intenção. O que eu acho assim curioso, curioso não, que eu, assim, às vezes a gente fica muito seduzido pelas tecnologias e pelas possibilidades múltiplas e perde um pouco o ponto de chegada, vamos dizer assim. Quer dizer, como o Renato falou, você pode fazer milhões de coisas e não é difícil, basta agenciá-las. Mas qual é a experiência última que a gente quer prover? Porque eu acho que isso que vai nos guiar sempre, né? Fazer dessa forma, daquela forma, pode ser mais ou menos legal, mas o que tal forma vai prover? E até que ponto essa sua produção, de fato, vai ficar na mão desse leitor, né? Eu acho que isso são coisas muito interessantes, porque à medida que você abre mão, assim, de uma história, que agora é uma história coletiva, e aí o leitor vai poder escolher, ótimo, maravilha, ótimo. O que significa em termos de produção estética que você está fazendo? Ou filosófica, ou ideológica, ou política? Então, o que um grande artista faria com tudo isso? Fará com tudo isso? Eu acho que essas são questões muito interessantes. É isso que eu gostaria muito de ver, né? Na mão de um Borges. O que vai acontecer? Em termos de literatura, né? Eu acho que essas são poucas umas questões que são interessantes. A gente também está aqui falando da questão de arte e vida, né? A arte mistura com a vida, quando você tem a Bolsa de Valores, o clima. Então há uma certa vontade também de a gente eliminar essas fronteiras, o que é arte, o que é vida. A vida é um próprio jogo, né? Me faz lembrar desses jogos perigosos que as pessoas têm na internet. Chega que as pessoas até já cometeram crimes, né? Você dá um jogo, você tem que fazer não sei o que, com não sei quem, personagem. Isso tudo é muito interessante, né? Essas fronteiras. O que afinal de contas nós queremos fazer? Eu acho que essas são questões interessantes que suscitaram aqui. Nosso tempo está acabando, então vamos deixar para mais 2 comentários. Bom, não, na verdade eu ia complementar o que o Renato falou, né? Porque na verdade, assim, há uns 5 anos, eu acho, mais ou menos, ou mais talvez, eu comentei num blog desses aí que eu imaginava que no futuro, ao invés de ler um livro, sei lá, Dom Casmurro, né? Falar de um nacional, né, famoso, a gente na verdade ia interagir com os personagens, né? Na verdade nós íamos estar dentro da história e interagir. E ao mesmo tempo, por exemplo, que eu estou em Dom Casmurro, né? Eu estou vivendo uma sociedade, né, de final do século XIX, né, para início do século XX, e ao mesmo tempo estou interagindo com todo aquele ambiente. Então, na verdade, eu acho que no final das contas tudo realmente é essa evolução, acrescentando a questão da simulação. Por exemplo, hoje, escrevendo sobre o Titanic, né, eu estou falando sobre história, mas estou falando em determinado momento também sobre, por exemplo, hipotermia, né, quer dizer, as pessoas que morreram no naufrágio basicamente morreram não afogados, morreram por hipotermia. Então aí você começa a entrar em outras camadas que para determinado tipo de leitor pode ser interessante explorar. Então por isso que eu estou incluindo os objetos, né, nesse caso à disposição. O Borges faz muito isso, né, porque na verdade a leitura dele, os contos dele são análises combinatórias, né, então você pode ter, né, vários finais. Só queria fazer complementar uma coisa. Eu sou um pouco mais pragmático, tanto por formação quanto por espírito. Eu aprendi a considerar, né, os limites
como inputs, não como empecilhos, né? Essa questão, acho que a gente está conversando aqui muito, em termos de forma e conteúdo, né? É evidente que nós temos um contato e cada vez mais domínio da forma e de formas diversas, mas que talvez o que a gente esteja conversando aqui seja um pouco muito a crise de conteúdo, né? Como gerar conteúdo específico para uma determinada mídia, né? Eu acho que o processo assim, uma mesma história pode ser contada de várias formas, né? Uma mesma história, quando você vai contar para uma criança pequena ou para um idoso, no meio que você está contando a história, você descobre a melhor linguagem para que ele entenda aquilo, a velocidade que você fala, o tipo de linguagem que você usa, mas a história é a mesma, o objetivo final é que, ao contar uma piada para uma criança ou para um adulto, que a pessoa ria quando você conta a piada, né? Então, na verdade, assim, quando vocês estavam falando aqui de efeitos e 3Ds quando eu casei, um amigo do meu sogro, que me deu de presente pra gente uma filmagem do casamento, aí de repente quando você vai ver a filmagem depois, assim, ele vai e põe um mosaico e tem 200 padres no meio da... sabe? Sem fundamento nenhum, simplesmente vai apertando o botão e usando aquilo, né? Porque tinha uma botoeira inteira para ele usar, só que pra que usar assim? Na verdade é essa, né? Todas as mídias e todos os suportes são possíveis, mas a busca é qual a narrativa. Cada narrativa vai pedir um tipo de suporte, cada narrativa vai pedir um tipo de linguagem diferenciada, e o que a gente tem é multiplicidade de narrativas e multiplicidade de conteúdos para cada vez buscar suportes adequados para cada narrativa dessa. Então acho que nós estamos vivendo um pouco a crise de conteúdo mesmo, né? As botoeiras todo mundo sabe usar, agora o que fazer com essas botoeiras que eu acho que é a questão. E às vezes demora um tempo também, a partir de uma nova tecnologia, você descobrir o que você deve fazer com ela, né? Para que ela serve, o que fazer com ela, que linguagem é essa? Porque eu acho... de repente, agora essa coisa da linguagem em relação à literatura, à ficção, eu acho que a gente não sabe muito bem o que fazer, o que fazer com esses recursos digitais para a literatura, assim, como tornar essa experiência mais interessante, ou tornar uma outra linguagem que não tenha mais o nome literatura, não importa. Mas assim, que tenha narrativa. O cinema começou, foi assim também. Mas acho que a gente ainda não sabe, e isso é legal, a gente está tateando, acho que tem um campo enorme a ser inventado. E isso é legal, assim. As experimentações todas que os Lumière fizeram, todos os estudos de cinema eram muito buscando como é que essa linguagem como é que funciona, né? O que a gente faz com isso? E às vezes demora um tempo. Eu acho que assim, o computador, as pessoas simplesmente passavam a poesia para o computador, né? A literatura, ainda acontece isso, mas uma nova arte, imaginou que fosse acontecer num estalo, uma nova estética, não aconteceu. O game é uma nova arte, mas talvez seja a única, a expressão forte. Hoje, digital é o game. Eu acho que o Guto trouxe bem essa questão do conteúdo. No entanto, eu queria fazer uma ressalva que, do meu ponto de vista, a questão que está faltando é justamente essa. Um casamento com forma e conteúdo. Toda a arte que nós admiramos, ela é manifesta de uma certa maneira que você não pode mudar. Porque aquilo é aquilo. Quer dizer, tem um casamento precioso entre forma e conteúdo que, aí nesse caso, você não pode contar a história de forma diferente. A história, ela já vem naquele corpo, né? Seja um corpo musical, seja um corpo literário. Porque não é história, não é só uma história, não é história. Qual que é a história do conto do Dom Casmurro? Eu não vou falar o que é o Dom Casmurro. Dom Casmurro você tem que ler de uma palavra até o final. Aquilo é o Dom Casmurro, tem um corpo. Eu acho que é nisso que nós estamos ainda tateando muito, né? Que é uma aventura maravilhosa, né? Uma obra de arte que de fato, não gratuitamente, mas de uma maneira muito coerente, case algo que está sendo transmitido com aquela forma de transmissão. Eu acho que isso é um desafio fantástico para quem quer trabalhar com essas... Eu vou complementar, assim, como eu falei que eu sou mais pragmático, né? Eu acho que, além dessa pesquisa, também eu acho que é tentar viabilizar comercialmente esse tipo de produto.
né? Eu acho que tem a experimentação não necessariamente quebra a possibilidade comercial que aquele produto tem, dependendo de um processo, inclusive, metodológico de como colocar aquele produto no mercado. Então, eu acho que existem condições, assim, é evidente que estão nesse limbo agora, né? Por exemplo, um livro infantil, por exemplo, 2, 3 profissionais resolviam o livro. Né? Você tem uma pessoa para escrever o texto, uma pessoa para fazer o projeto gráfico, uma pessoa para fazer as ilustrações, por exemplo. Né? Um livro eletrônico, essa equipe vai aumentar bastante. O produto final vai ter que ser vendido e pagar todas essas pessoas que estão trabalhando nessa produção. Então, essa matemática ainda não está fechando, o que está fazendo o produto não ser comercialmente viável ainda. Mas essa matemática vai ser sanada porque as tecnologias vão ser mais rápidas. Agora, vai ter sempre esse gap. Você tem mais gente. Agora, esse rito de passagem já aconteceu em várias outras situações da história, né? Vários empregados perderam o emprego porque a tecnologia, isso o tempo inteiro. Mas para isso você tem as políticas culturais de um país. Né? Por exemplo, a Fernanda, exatamente, a Fernanda ganhou a FUNARTE, quer dizer, um país inteligente promove essas pesquisas. E depois o mercado assimila ou não, mas... Bom, infelizmente, é porque realmente o tempo acabou, mas queria, enfim, te dar meus agradecimentos aqui novamente aos convidados, mas também a vocês. Lembrando que se a gente está discutindo aqui a possibilidade de produção, a ideia hoje foi, como a gente pode ver, foi trocar ideia, foi, enfim, bater possibilidades, ver o que de repente é viável, o que é alguma coisa, essa ideia é bacana, mas será que isso é comercialmente viável? Sim, não? Enfim, esse foi o foco. E pensando na submissão de obras para a terceira fase do Experiências Transmídia, pensem em tudo aqui que foi dito, usem que isso permaneça como uma semente ou como uma pulga atrás da orelha, para você ficar realmente, enfim, matutando possibilidades. Mas, claro, como a gente está falando de produção independente, aí eu volto que o que o Guto acabou de falar. Você vai ter, quando você vai desenhar algo comercialmente viável, você vai ter que ver quantas pessoas você vai ter na equipe, etc. Essa é uma produção independente. Eu acho que existe uma máxima que eu acho fantástica, que é o KISS, que mantenha isso extremamente simples. Então, eu acho que a produção independente ela vem muito da dificuldade ou da inovação em saber lidar com a ausência de recursos. Então, a ideia é ótima, mas você sempre tem essa dificuldade, ou pelo menos esse desafio, não necessariamente uma dificuldade que te impeça de continuar, mas esse desafio de saber lidar com o que você tem à sua disposição, ou quantas pessoas você tem à sua disposição para tocar a ideia para frente. Então, enfim, já agradeço novamente e aguardamos as submissões de vocês assim que o formulário estiver à disposição, o que vocês vão estar super cientes por Twitter, pelo site experienciastransmedia.com, e eu acho que o Guto tem uma surpresa, né? Eu tenho os livrinhos.